A aula online de hoje é para a correção das páginas 135 e 136, tá? Vamos lá então. A questão 1, galera, né? Então a seção predicado, verbo, nominal na prática, né? Está na página 135. E a questão 1 trazia lá uns quadrinhos com essas frases, né? Achava a casa pequena demais e escolheu a estrada. Achou a estrada cansativa demais e escolheu os céus. Achou as nuvens um tanto abstratas e escolheu as estrelas. Achou as estrelas indiferentes e distantes e viu quanta falta fazia aquela casa. Então, né, tinha um desenho da casinha pequenininha aí, os lugares pelos quais aí, né, a pessoa passou até o retorno dela para casa novamente, né? E a primeira questão, a letra A, ela fala do sujeito das orações. Então, pessoal, olha só, sempre que a gente tem um verbo, a gente tem um sujeito para aquele verbo. Então vamos começar a pensar aqui, ó. Quando a gente pega aqui, ó, achava aquela casa pequena demais. Achava é o verbo. Então quem achava? Ele achava, tá vendo? Alguém achava, ele. Então o sujeito ele não está escrito aqui. Então é um sujeito desinicial ou sujeito oculto, porque pela terminação aqui do verbo, né, pela conjugação verbal, eu sei que o verbo está na terceira pessoa, tá? E se a gente for usar esse raciocínio, ó, ele achava, ele escolheu a estrada, ele achou, ele escolheu, ele achou, ele escolheu, ele achou, ele viu, tá vendo? Então até esse viu aqui, ó, nós temos sujeito desinencial, sujeito oculto, tá? Só que aqui, ó, na última frase aqui eu também tenho o verbo fazia, tá vendo? Só que o que fazia falta? Aí aquela casa. Então aquela casa é sujeito. Então a gente nota que todos os verbos, né, do poema aí, dos quadrinhos, né, eles têm sujeito oculto, sujeito desinicial, com exceção do último verbo, o fazia. E aí, ó, essa frase ela está toda invertida, né? Se a gente fosse usar na ordem direta, aquela casa fazia falta, tá? E aí então está todo na ordem invertida. Mas aquela casa é o sujeito. E aí vem a letra A. Qual é o sujeito das orações dos quadros 2 a 5 e da primeira oração do 6? E o sujeito da segunda oração desse último quadro, né? Como ele se classifica. Então, ó, resposta 1. Do quadro 2 até a primeira oração do quadro 6, temos sujeito desinicial, o oculto. A segunda oração do quadro 6 apresenta o sujeito simples, aquela casa, como eu já comentei aí. Ok? Então vamos lá. A B é o seguinte: como você caracterizaria psicologicamente a pessoa que se referem às legendas do quadro 2 a 5? Né? Então, assim, aquele cara que foi para um lugar e achou que estava ruim, foi para outro, achou que estava... Então, como que você descreveria essa pessoa? É uma resposta pessoal, né, galera, que vale uma sugestão. Né? Então, assim, parece uma pessoa inquieta, ansiosa ou até mesmo insatisfeita. Então, assim, é uma questão pessoal, depende muito da sua visão e o que você quis colocar aí, o que pareceu para você. Tá? C. A expressão casa pequena tem dois sentidos, um literal e outro figurado. Explique-os. Né? Então, assim, eu achava a casa pequena demais e escolheu a estrada. A gente pode pensar então no sentido literal, né, e no sentido figurado. Olha as sugestões aqui mais uma vez. Então, o sentido literal se refere ao pouco espaço, uma casa pequena, apertada, com pouco espaço. O sentido figurado sugere que estar nela implica ter uma vida limitada, restrita, em oposição a tudo que o mundo pode oferecer. Viu? Então, casa pequena aí, moçada, é ausência de espaço, ou casa pequena é como se ele tivesse uma visão mais restrita do mundo. Né? Não sei se vocês pensaram isso, se chegaram a entender dessa forma, mas fica aí a sugestão e depois da correção do exercício, vale vocês questionarem ou dar resposta para isso.
Letra D. Observe o último quadro. A mala parece estar dentro ou fora da casa. Explique sua resposta. Então, pessoal, se a gente for olhar no primeiro quadrinho, a gente vê que a casa tem uma varanda, tá vendo? E aí, então, a mala parece estar fora da casa pela presença do corrimão e da escada de uma varanda, vista no primeiro quadro. Né? Então, a gente vê a porta verdinha lá, vê que tem uma varanda do lado de fora e um corrimão. Então, a gente está vendo isso aí, nessas beirolas aí. E também tem outro detalhe, que pela luz que vem do interior. Então, quando abre-se a porta, a luz está lá, vem do lado de dentro, né, para fora. Então, isso aí é uma evidência de que a mala ficou do lado de fora. Né, a porta abriu e a pessoa entrou ali, já talvez com saudade para abraçar as pessoas e tenha deixado a mala do lado de fora. Letra E. Ainda observando o último quadro, compare a luz dentro e fora da casa. Qual dos lugares parece mais aconchegante? Bem, galera, a ideia aí, né, é que o espaço iluminado, um espaço mais fechado, dá um certo calor, e isso tudo tem a ver com o fato de ser aconchegante. Então, a ideia que se tem aí é que o lado de dentro parece mais aconchegante. Falou? F. O que provavelmente está acontecendo dentro da casa? Bem, de uma certa forma eu até já falei isso aí, né? Parece que a pessoa chegou, quando abriu a porta a pessoa entrou e largou a mala lá fora, né? Então o morador provavelmente retornou reencontrando as pessoas de quem havia se afastado. Então ali a pessoa entrou e estava abraçando as pessoas, né? Com aquele momento de saudosismo, de saudade, matando a saudade. Tá? Lembrando, né? Pode haver outras possibilidades e depende do que vocês colocaram aí para essa questão. G. Qual foi o aprendizado da pessoa no final da HQ? Gente, então olha só. Se ele saiu da casa porque a casa era apertada, ele buscava viver aventuras, coisas maiores para a vida dele, mas no final de contas ele voltou, né? E viu que falta que fazia aquela casa, então que aprendizado que ele teve? Fica aí a sugestão da resposta dele. A pessoa reconheceu que sua casa era querida e lhe fazia falta, ao contrário da sensação apresentada anteriormente, né, de busca de liberdade. Viu? Então é mais uma sugestão de resposta, tem que ver o que vocês colocaram aí, né? Se não foge, se não for nenhuma coisa muito absurda, a resposta está certa também. H. Ao longo do texto, características são atribuídas a diferentes elementos. No segundo quadrinho, por exemplo, a casa é caracterizada como pequena demais. Cite outros exemplos. Então aqui a gente vai buscar aquelas palavras que funcionam como adjetivos, que estão caracterizando algum substantivo, né, algum termo. E aí, olha só, a gente pode citar além da casa pequena, estrada cansativa, nuvens abstratas, estrelas indiferentes e distantes. Tá? Ao longo do texto ele apresenta essa caracterização dos espaços pelos quais ele passou, né? Por onde ele foi, por onde ele andou. Tá? O I, letra I. Essa caracterização é objetiva ou subjetiva? Justifique. Então aí, ó, a gente está revendo o que nós comentamos lá durante a explicação da matéria, né? O que é caracterizar objetivamente, o que é caracterizar subjetivamente. E aí, ó, quando a gente tem essa pergunta, a gente vê que são caracterizações subjetivas, pois depende da impressão do sujeito, é uma opinião. Então tudo aquilo que carrega uma opinião, ela é subjetiva, é do eu, é da pessoa, tá? Para ser objetiva tem que ser uma descrição mais factual, né? De alguma coisa, beleza? Então acho que vocês lembraram, e se tiver dúvida me perguntem, porque aí a gente volta para essa questão do subjetivo e objetivo, beleza? Então, ó, é uma descrição subjetiva, porque carrega a impressão do sujeito, a opinião do sujeito. E por último, nessa número 1 aí, nós temos a J. Como são classificadas
sintaticamente esses termos caracterizadores, né? Então, gente, a gente vai ver que eles são classificados como predicativos do objeto, beleza? Então, ó, quando a gente tem lá estrada, achou a estrada cansativa. Achou é o verbo, né, transitivo direto. A estrada é o objeto e cansativa é a impressão que se tem da estrada. Então é um predicativo do objeto. Lembrando, o predicativo é a característica atribuída ao sujeito ou ao objeto. Quando é atribuída ao sujeito, predicativo do sujeito. Quando é atribuída ao objeto, predicativo do objeto. Então todos esses termos aí, cansativas, abstratas, indiferentes e distantes, são predicativos dos objetos respectivos aí, né? Estrada é um objeto, nuvem é um objeto, estrelas é um objeto. Tudo objeto direto, beleza? Então são os objetos diretos e seus respectivos predicativos do objeto. Falou? Gente, se tiver alguma dúvida, por favor, não tem problema, falem, pode chamar agora ou se quiser depois que passar a correção, tá? É importante que vocês anotem e não deixem nenhuma dúvida para trás. Então vamos lá. Agora vem a questão 2. A questão 2 trouxe um manifesto, né? Vou ler só o enunciado da questão, assim, ó. O trecho a seguir foi transcrito de um manifesto produzido pela Rede de ONGs da Mata Atlântica, RMA, em novembro de 2015, quando uma barragem de rejeitos de mineração rompeu-se no município de Mariana. Todo mundo se lembra disso aí, né, Minas Gerais. Leia-o e em seguida responda as questões. Então veio o trecho aí, vocês já leram para fazer o exercício, né? Esse eu não quis projetar aqui para a gente ler não, para dar uma agilizada. E vem a letra A. Plano de contingência é um documento no qual uma entidade define como agirá para enfrentar uma emergência e reduzir suas consequências negativas. Por que os produtores do manifesto afirmam que um plano desse tipo adiantaria pouco em uma situação como a ocorrida em Minas Gerais? Então, isso é uma questão que está explícita lá no texto, é buscar a resposta para ela, né? Então, por que adiantaria pouco, né, em uma situação dessa? Então, ó, resposta, né? Sugestão aí, segundo eles, não é possível impedir a destruição da fauna, da flora e dos rios que estão no caminho da lama, tá? Então aí a gente teria que ler o texto lá para ver, mas a resposta é da 2. Questão B, releia o seguinte trecho. Então aí, ó, veio o trecho lá, né? E depois explica assim: o termo inaceitável tem o sentido de não pode ser aceito. Usando essa mesma lógica, forme palavras que expressem as noções indicadas. Essa é uma questão relativamente fácil, né, galera? Acho que ninguém teve problema, não. Então, ó, tá aí. Fatores externos não previstos são fatores externos imprevistos. Fatores externos não controláveis são fatores externos incontroláveis. E tragédia que poderia ter sido evitada seria uma tragédia evitável. Beleza? Nós pegamos essas expressões aí e transformamos essas expressões em adjetivos, tá? Palavras que estão caracterizando. Então essa aí fecha a letra B. AC. Releia o mesmo trecho. Aqui sujeito deve ser atribuída à ação expressa pela forma verbal consideramos. Então, de novo, galera, questão de sujeito, né? Consideramos. Então, quem que considera? O sujeito nós, ele não está escrito aí, mas ele é recuperado pelo verbo, pela conjugação, pela desinência verbal. Então, aí nós temos um caso de um sujeito desinencial. Nós consideramos. Ele não aparece, mas ele é facilmente recuperado, né? E lembrando aí que esse nós se refere aos produtores do manifesto. Então nós temos um caso de sujeito oculto ou sujeito desinencial. D. Qual é a função sintática da expressão trágica ruptura da barragem gerenciada pela Samarco? Tá? Então olha só, é um objeto direto da forma consideramos. Então nota que tudo gira em torno do verbo. Consideramos é o verbo. Quem considerou nós é o sujeito. E esse algo que foi considerado
é o objeto. Beleza? Então, ó, quando fala aí a trágica ruptura da barragem gerenciada pela Samarco, isso tudo aí é um objetão direto, viu? Esse objeto ele tem um núcleo, né? A ruptura é o núcleo. Ruptura de quê? Da barragem, trágica ruptura. As outras palavras estão em torno dessa trágica ruptura. Vamos ver aqui agora, na E, qual é a função sintática de inaceitável. Então, gente, se a trágica ruptura é inaceitável, né? Então tá vendo que inaceitável é uma caracterização dessa trágica ruptura. É uma opinião, é uma visão de alguém a respeito dela. Então isso configura como predicativo do objeto, viu? Então vamos ver aqui, ó, a estrutura toda da frase. Eu quero saber aqui agora, ó, nós já vimos o que a trágica ruptura é, que é o objeto. Consideramos aqui o verbo, eu quero saber isso aqui agora, o inaceitável. Então vamos recapitular tudo que nós fizemos. Consideramos aqui, então, eu sei que é o verbo transitivo direto. Quem considerou é o sujeito desinencial aí, nós. Nós consideramos. Beleza? Ele é desinencial porque ele não está escrito. Então quem considera, considera algo. Consideramos a trágica ruptura da barragem. Então trágica ruptura da barragem aqui, ó, é o nosso objeto direto. Isso tudo aí nós já fizemos nas questões anteriores. Tá? E olha só, pessoal, dentro do objeto direto, eu tenho um outro adjetivo aqui, o trágica. Só que esse trágica aqui, ó, ele funciona como para caracterizar a ruptura, né? Ele está dentro do objeto, então ele é um adjunto adnominal. E aí, ó, consideramos, e outra, né? Trágica é uma descrição objetiva, porque houve uma tragédia. Tá vendo? Então, que não depende da opinião do eu, foi uma tragédia, muitas pessoas morreram por causa dessa ruptura. Então, a ruptura foi trágica. Beleza? Então, adjunto adnominal é uma característica ali objetiva. Só que o inaceitável, então, ele traz uma marca de opinião a respeito da ruptura da barragem, dizendo que ela é inaceitável. Se é uma opinião, né, não é uma caracterização subjetiva, aqui nós temos uma coisa chamada, então, predicativo do objeto. Então, olha só, fizemos uma análise mais ou menos completa e quase completinha, né? Faltaram só alguns termos ali, como o núcleo do objeto e os outros adjuntos adnominais. Mas o objetivo principal dessa questão era a gente entender, né, o predicativo do objeto, como que ele funciona, tá? Essa característica atribuída ao objeto. É uma característica atribuída ao objeto pela ação verbal, o ato de considerar. Tá bom? Então essa aí fechou a letra E. Com a C, a D e a E foram a análise de todos esses termos aí que eu apresentei, né? E a F, compare as construções. Consideramos inaceitável no primeiro parágrafo, que é essa que está na letra E, né? E a outra construção, e isso é inaceitável, no segundo parágrafo. A alteração na classificação sintática do termo inaceitável justifica. Então, ó, nessa letra E aqui, ó, o inaceitável, ele é predicativo do objeto. Na outra oração, galera, né, a gente tem aqui, ó, isso é inaceitável. Então, o inaceitável aqui, ó, agora eu tenho um verbo de ligação, o né, esse ele está relacionando o sujeito, isso, a uma característica desse sujeito que é inaceitável. Então, o inaceitável agora está relacionado ao sujeito, isso inaceitável. Beleza? Se isso é um sujeito, inaceitável está relacionado a ele, inaceitável agora é um predicativo do sujeito. Então, quando pergunta na F aí, né, se teve alteração sintática do termo, sim, houve alteração sintática do termo. No primeiro caso, é predicativo do objeto. O consideramos inaceitável a trágica ruptura da barragem. E no segundo caso, né, isso é inaceitável, o inaceitável é predicativo do sujeito. Então, entenderam? A mesma palavra foi usada numa estrutura e oracional diferente e por isso ela ganhou uma classificação diferente. Ora atuando em cima do sujeito, ora atuando em cima do objeto. Tranquilo? Gente, legal demais, né? Isso é apaixonante. Português é legal demais. Olha, é lindo. Eu quase choro de emoção. Tá? E aí, pra gente fechar, moçada,
para a gente fechar aqui na última letra, em qual das formulações mencionadas no item anterior fica mais evidente o ponto de vista do produtor do discurso e por quê? Então, no predicativo do sujeito ou no predicativo do objeto, que o ponto de vista fica mais evidenciado? Galera, aí é uma questão, né, de raciocínio gramatical. Quando a característica está relacionada à ação verbal, a gente entende que houve, né, que fica mais evidente o ponto de vista, que houve uma ênfase nesse ponto de vista. Então a resposta na Geo, na formulação, consideramos inaceitável, em que o verbo expressa a noção de opinião. Tá? Então na formulação consideramos inaceitável, fica mais evidente o ponto de vista do produtor do discurso. Viu? E por que isso? Porque a noção de opinião, ela vem expressa pelo verbo, pela ação verbal. Então isso é uma regra, tá, galera? E você fala, eu não concordo. Isso aí é uma coisa que não é discutível. A gente entende assim, quando nós vinculamos a característica à ação verbal, né, ou seja, a gente quer dar uma ênfase maior, a gente usa essa questão aí do predicativo do objeto do que o predicativo do sujeito. Nós usamos um verbo que indica ação para reforçar essa caracterização aí do que a gente está dizendo. Tá joia? Então o que eu estou mostrando para vocês? A frase ela ganha mais ênfase, ela ganha mais profundidade do que se eu falasse assim, ó, a ruptura da barragem é inaceitável. Fica mais forte quando se fala, consideramos inaceitável a ruptura da barragem. A ideia que eu estou passando para vocês é isso. Quando a gente usa um verbo de ação seguido do predicativo, a gente está enfatizando mais, né, essa opinião, essa caracterização. Beleza? Essa é a nossa ideia. E aí, pessoal, nós finalizamos, né, a correção da página 135 e 136, questões 1 e 2. E se ficou alguma dúvida, se ficou alguma sugestão para trás aí, agora é a hora de discutir. Tá bom? Então, estou finalizando a correção aqui e vamos para a chamada, para a aula ao vivo aí, enfim, né, o finalzinho da nossa aula. Falou?